Amados, diletos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Estamos de volta com mais um conteúdo em nosso projeto do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o discurso de despedida do profeta Samuel, quando ele finalmente deixou esclarecido a missão de Saul, a confirmação do seu reinado e as responsabilidades sobre seus ombros como rei e sobre os ombros de Israel como súditos, como indivíduos ou sociedade que seria regido por uma monarquia. Nesse conteúdo, estaremos analisando o tolo pecado de Saul. No capítulo 13, versículos de 1 ao 23 de 1 Samuel. Dividiremos este assunto em dois temas: a perversidade de Saul e a fraqueza de Israel. A perversidade de Saul dividiremos em três temas: o pânico dos soldados de Saul, a presunção de Saul como rei e, finalmente, a punição divina sobre Saul pela sua desobediência. A perversidade de Saul, versículos de 1 ao 14. O pânico dos soldados de Saul. Com 30 anos de idade, aproximadamente, conforme a Bíblia, Saul começou a reinar sobre Israel e ele reinou 40 anos, ou talvez 42 anos, segundo a NVI. Enfim, vimos neste texto que Samuel autorizou o rei para que pudesse destruir os filisteus. Porém, ele deveria esperar por 7 dias a chegada do profeta, que iria trazer instruções. Sendo assim, Saul então convoca o povo para formar o seu exército. Nos primeiros versículos, a Bíblia, portanto, mostra aqui o quartel-general de Saul. Os dois principais indivíduos desse exército formado por Saul foi, evidentemente, ele próprio e seu filho Jonatas, os dois principais desse exército. O exército todo de Saul foi composto por 3.000 soldados. Convocou por todas as comunidades israelitas e se alistaram aproximadamente 3.000 homens. 2.000 homens ficaram com Saul em uma região chamada
Micmas. E 1000 soldados ficaram sob o comando de Jonatas em Gibear de Benjamim. O restante voltaram para suas casas. Os filisteus estavam por toda parte e Jonatas, o filho de Saul, demonstra ser um general, um soldado de fé em Deus, um homem que acreditava, confiava em Deus. Diferente do seu pai, quando observamos a história de Saul, desde o início do seu chamado, podemos observar que ele viveu em comunhão com Deus apenas 2 anos depois que recebeu o seu chamado para o reinado. 38 anos de sua vida, Saul permaneceu desviado, desobediente, um verdadeiro ímpio. Entre o versículo 1 e 2, há aproximadamente aqui 20 anos de história. O Espírito do Senhor deixou 20 anos de história de Saul em silêncio. Talvez por ver tantas impiedades, tantas irregularidades, tantas desobediências. Então a Bíblia não nos reporta esse período de sua história. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus em Gibear. E isso trouxe notoriedade para o exército de Israel como um todo. Saul considerou essa vitória um glorioso triunfo militar. Os hebreus separavam os homens em grupos de 1000, de 100, 50 e 10 soldados, liderado evidentemente por um comandante. Se nós observarmos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 18, versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então o exército pegou essa mesma forma de organizar-se em quartéis para eventuais guerras no decorrer da sua história, da sua vida diária. E segundo achados arqueológicos, foi comprovado que os filisteus terminou também se organizando da mesma forma. No versículo 3, portanto, Jonatas, o filho de Saul, enfrenta os filisteus. Jonatas aqui ilustra as possibilidades e as virtudes de fé concedidas por Deus. Entre as circunstâncias hostis, tanto da parentela como do ambiente do momento, enquanto Saul se mostra irreverente, o filho se mostra um homem de fé, independente das circunstâncias. A confiança em Deus lhes traria vitória independente
do número de soldados dos seus inimigos. Por isso o versículo 3 diz: Jonatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá. E os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, convocando, portanto, o exército. Com essa vitória de Jonatas, Saul é impulsionado pela fé do filho, pela ação do filho, nos versos 3 e 4, conforme lemos, a organizar o seu exército. E fez Saul tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Observe a natureza humana, egoísta e carnal do rei Saul. Ele chama os israelitas de hebreus. E isso tem um significado importante no ponto de vista da visão de Deus. Isso mostra claramente a natureza do filho em contraste à natureza do pai. A natureza do filho era de fé. Chama o seu exército e os seus compatriotas de os filhos de Israel, os israelitas. Enquanto Saul chama de hebreus, a linguagem da carne, a linguagem filisteia, a linguagem dos seus inimigos. Jonatas atuava na virtude da fé e chamava como Deus chamava o seu povo, os filhos de Israel. Saul, portanto, atuava na virtude da sua natureza carnal e chama-os de o povo de os hebreus, da mesma forma que os filisteus chamavam. Por isso o versículo 4 diz o seguinte: e todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se reunirem a Saul em Gibeá. E o texto diz que Saul feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. Mas acabamos de ver, essa vitória foi conseguida pelo seu filho Jonatas. Não foi Saul que lutou. Não foi Saul que venceu aquela batalha. No entanto, Saul, como rei e como homem natural, oficialmente ordenado, como ele era a pessoa central, podia seguir o impulso da fé de Jonatas, algo que ele não tinha. Essa batalha entre Jonatas e os filisteus causa, portanto, um pânico em Israel, entre os soldados de Saul. O filho de Saul, conforme vimos, Jonatas e seu exército destrói a guarnição dos filisteus em Gibeá. O inimigo mobiliza todo o seu exército de carros, cavaleiros e soldados contra Israel, e Saul e seus homens tremem de medo diante do que vê, pois veremos a diferença entre o pobre, enfraquecido exército de Israel
e o exército belicamente organizado dos filisteus. Isso traz pânico, medo entre o povo que estava com Saul, que começam a se dispersarem para protegerem as suas vidas. No versículo 6 e no versículo 7, a Bíblia diz: mas os homens de Israel, estando angustiados, pois estavam evidentemente em apuros, entram em fuga e esconderam-se, diz o texto, o povo em cavernas, em espinhais, em penhascos, em fortificações e em cisternas, onde encontrasse um lugar de refúgio, o povo correu para lá. Que tristeza, que angústia, que decepção. Um povo que era para ser o cabeça das nações se encontra escondidos nos buracos da terra. Totalmente ao contrário de tudo que Deus prometeu para este povo. Se nós levarmos isto para o sentido espiritual, podemos analisar que esta é a condição desgraçadamente da igreja atual, da igreja moderna, dos anos 70 até os nossos dias. A igreja conseguiu modificar o sentido da sua teologia, da sua fé, da sua crença, substituindo o cristianismo genuíno por coisas enganosas, duvidosas, palpáveis. O triunfalismo espiritual, o pensamento positivo, a teologia da libertação, o evangelho da prosperidade, todas essas ervas daninhas trouxe um fracasso generalizado na igreja, que se transformou nos dias atuais em grupos de pessoas avarentas correndo atrás do ouro, do dinheiro, do seu reino aqui na terra. E não há necessidade de se demorar, se alongar, falando sobre essas coisas, porque você sabe muito bem. Alguns dos hebreus, de modo covarde, passaram o Jordão e fugiram para as terras de Gileade, porque enfrentar os filisteus a comando do rei Saul era um suicídio declarado. Quando Saul se viu angustiado, enfraquecido e o seu exército desbaratinando-se, ele toma uma resolução arrogante, impensante e presunçosa. Ele, nos versículos 8 e 9, comete um pecado grotesco. Ele oferece um holocausto para tentar encher ou convencer os seus soldados a batalhar, a permanecerem nos seus quartéis, a fim de reunir o seu exército medroso. Ele assume de modo ilegítimo o papel de sacerdote e oferece o holocausto. Evidentemente estava ali Abias, um sacerdote
da linhagem de Arão, aqui possivelmente Abias, sendo sacerdote, ofereceu o sacrifício, mas Saul levou a responsabilidade por ser o rei. Ou o próprio rei tomou a ousadia de oferecer ele mesmo o sacrifício. Os versículos de 8 e 9, a palavra de Deus diz o seguinte: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando alguém está afastado de Deus, a tendência sempre é fazer loucuras, tentar resolver as coisas do seu modo e geralmente termina fracassando. O verso 8 mostra que Samuel não chegou no tempo determinado. Por que será que Samuel tardou um pouco? É claro, evidentemente, para provar a fé e a obediência de Saul, pois ele havia recebido instruções de Samuel para ver de que forma deveria lutar contra os filisteus. Ele teria que esperar o profeta que lhes daria instruções para a guerra. Mas ao invés de esperar por Samuel, ele mesmo ofereceu o holocausto, cometendo um erro grotesco. E, finalmente, Saul termina fracassando terrivelmente. Ele demonstrou confiar mais no exército e muito pouco em Deus. Jonatas disse: para o Senhor não existe número de pessoas para vencer uma peleja. Ele garante a vitória com pouco ou com muito. Para o pai, era totalmente diferente. Pensou que o ritual poderia substituir a verdadeira obediência em relação ao Senhor. Por isso, mais tarde, a palavra de Deus diz, e Samuel o repreendeu, dizendo: você pensa que para Deus o que importa é sacrifícios? Para Deus o que importa é o espírito de obediência. Foi uma prova de Deus para ver se Saul se sujeitaria à vontade do Senhor, à vontade de Deus, ou agiria sobre a sua própria capacidade. E finalmente ele demonstrou nessa prova ser reprovado, não passou no teste. E quem ofereceu o sacrifício? Foi Saul ou foi Abias? Isso você julga. Leia o versículo de número 9 e depois o 14 e o versículo 3, o que diz a palavra do Senhor.
E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando observamos o capítulo 14 e o versículo de número 3, a Bíblia diz: entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal, ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Enfim, a Bíblia mostra a presença de um sacerdote legítimo. Possivelmente, Saul autorizou que ele cuidasse dos serviços sacerdotais. E como sendo o rei, ele então comete abuso de poder. E aí, sendo servo, teria que obedecer à ordem do rei. É um pensamento meu, mas eu ainda posso crer que o próprio Saul, com as suas próprias mãos, ofereceu este holocausto. Eu só trouxe esta referência sobre a presença de um sacerdote levita e legítimo ali, para que você possa fazer a sua conclusão. O que podemos deduzir, o que podemos analisar nesse contexto é justamente a forma que o rei tratava a sua religiosidade. Ele era um indivíduo que desprezava a verdadeira religião de Jeová. Ele apenas cumpria por um ato de formalidade. E da mesma forma, milhões de evangélicos na atualidade faz a mesma coisa. Estão mais preocupados com rituais religiosos, estão mais preocupados com atos litúrgicos do que com a verdadeira essência da fé. Milhões de cristãos e indivíduos na atualidade tratam a cruz de Cristo da mesma maneira, apenas um ato cerimonial. É por isso que as igrejas estão superlotadas de indivíduos que apenas se interessam pelas coisas materiais e para isso eles fazem qualquer coisa. Os cultos cheios de misticismos e o sincretismo religioso está como um avalanche nos púlpitos e nas naves das catedrais por esse Brasil afora, por esse mundo afora. Deixaram de lado o evangelho que transforma e aderiram para si um evangelho cheio de misticismo, cheio de falsidade. E aí eles inventam campanhas e mais campanhas com os títulos mais bizarros que se possa imaginar. E as igrejas desses indivíduos estão assim, superlotadas. Por que essas igrejas estão superlotadas? Porque Jesus falou que esses tais não é dele, mas fazem parte daqueles que seguem os falsos profetas, porque são deles, e ouvem o que eles dizem e reclamam.
Quando Saul termina de fazer o sacrifício, Samuel chega. Essa presunção dele a fim de reunir seu exército medroso faz com que ele ilegitimamente comete esse pecado de oferecer o holocausto. No versículo de número 10 ao 14, Samuel traz uma profecia pesada, uma punição severa sobre o monarca. Samuel se aproxima de Saul e repreende. Repreende ele pelas suas ações, pelas suas atitudes egoístas. Ele declara que o Senhor punirá Saul, pondo fim à sua dinastia. Que triste. Apenas 2 anos Saul viveu em comunhão com Deus. 38 anos da sua vida foi um desastre. Foi um fracasso total, como nós conhecemos a história. Quando observamos o capítulo 10 e o versículo 8, lá Saul foi advertido. Bem claro, Samuel disse. Olha o que diz. Tu, porém, desças diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Não havia motivo para Saul fazer esse erro. Ele foi bem advertido. Por que Samuel atrasou? Possivelmente Deus permitiu para testar o enganoso coração de Saul. Quando Samuel chegou e viu aquela situação, imediatamente ele perguntou: o que fazes? O que você está fazendo aí? Saul respondeu: pois é, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, e tocado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. Foi a desculpa esfarrapada de Saul em resposta ao profeta Samuel. Deus permite esse pequeno atraso para provar a fé e a obediência de Saul e serviu como uma amostra como ele considerava a religiosidade de Jeová, isto é, um simples ato cerimonial. Ele mostra que o mais importante seria um exército bem formado, bem organizado, numericamente o número maior de pessoas. Para ele, o mais importante não era a fé e o culto.
mas um exército pronto para uma batalha. E aí, como ele não tinha uma resposta contundente, uma resposta aceitável, ele veio com essa desculpa. Versículo de número 12. Os filisteus descerão sobre mim agora em Gilgal. E eu não busquei o favor do Senhor. Esforcei-me, pois, e ofereci o holocausto. Foi a desculpa esfarrapada de Saul. Saul teve um argumento religioso para a defesa da sua desobediência. Procurou um argumento usando a fé, usando a religião. Mas, como eu disse, não adianta uma fé formal, uma religião formal, sem princípios, sem fundamento em Deus. Se torna uma hipocrisia, uma coisa fútil, sem valor espiritual nenhum. Saul teve um argumento muito fajuta. Saul mostrou ter os seus olhos no povo, no exército, e não no Deus que vence as batalhas da vida. E repito, da mesma forma, as igrejas modernas de hoje, sempre cheias, mas infelizmente vazias de Deus e da ação genuína do Espírito Santo. Quantas coisas bizarras e esquisitas acontecem nessas igrejas e a internet está assim. É só você pesquisar coisas bizarras nas igrejas evangélicas. É uma vergonha, é uma tristeza. Pessoas que querem se justificar e justificar essas práticas usando seus argumentos fajutas e flagelados, utilizando-se da própria Bíblia. Mas os que são de Deus não são confundidos pelo Senhor. E Jesus disse que aqueles que o Pai lhes deu jamais serão lançados fora. E o Senhor disse que os seus são conhecidos pelos seus frutos. Observe o versículo de número 14, o que diz a palavra do Senhor. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul, portanto, sofre uma punição severa. Poderia ele ser um rei que pudesse atravessar gerações através dos seus parentes, da árvore genealógica de si mesmo, mas perdeu essa bênção por considerar a fé em Deus uma coisa vulnerável e o exército o mais importante, por considerar rituais mais importantes do que a obediência a Deus. O Senhor tem buscado para si um homem segundo o seu coração, diz o versículo 14. Samuel profetizou que Deus já havia escolhido para si um rei segundo o seu agrado. E este homem, como nós sabemos, foi Davi.
se Saul tivesse se arrependido, poderia ter permanecido no trono por gerações, mas, infelizmente, foi punido por Deus. As ameaças de Deus e suas promessas são condicionais. Não há fatalidade na Bíblia, e sim uma disciplina divina para que o homem se arrependa, se recupere e volte para Deus. Deus age por meio da sua onisciência, da sua onipotência. Deus disciplina e a Bíblia nos ensina que Deus, com relação ao seu povo, não açoita a bastardos, mas aos filhos. Então Deus é um Deus de disciplina. Por isso nós, como cristãos, somos julgados aqui na terra. Quando nós analisamos a Bíblia e o julgamento do cristão, nós podemos entender que o cristão passa por 3 fases de sua vida religiosa de julgamento de Deus. Nós fomos julgados quanto aos nossos pecados lá na cruz de Cristo, quando você entregou sua vida para Jesus. Quanto ao pecado, você não deve mais nada. Jesus levou sobre si. Mas, nesse percurso de fé, enquanto vivemos nessa terra, nós somos julgados como filhos de Deus. Por isso essas lágrimas, essas lutas, essas dores que você sofre, essas decepções aqui na terra, agradeça a Deus, porque você está sendo julgado como filho de Deus. Está sendo refinados e preparados para uma glória eterna que jamais veio à nossa imaginação, de tão gloriosa e maravilhosa que é preparada por Deus para os filhos. E como servo, seremos julgados no tribunal de Jesus Cristo quanto às obras, os praticados, aquilo que nós fazemos, de certo, louvável, terá o seu preço, um galardão na eternidade. Mas aquilo que nós praticamos aqui, reprovados por Deus, naquele dia, queimará como uma palha. Nós estaremos salvos. Não é um julgamento quanto à salvação e ao destino do cristão, porque já foi salvo, está lá. Por isso nós não podemos estar julgando as pessoas por causa dos seus erros. E quantos crentes que tomam o lugar de juiz e querem julgar porque o irmão pecou, porque o irmão falhou, porque o irmão procedeu errado, porque o irmão cometeu tal erro, tal infração, tal pecado. Ei, você não foi chamado como juiz. É Deus quem julga. E será Cristo quem julgará as ações do cristão que terminou causando um fracasso espiritual em sua vida. Não é o fim da salvação dele. Ele está no processo de julgamento enquanto vive aqui na terra. Então deixa Deus cuidar dele e cuide da sua vida. Vai cuidar da sua casa, vai cuidar de si mesmo. E deixe a vida de outra em paz. Deixe que Deus sabe disciplinar os seus filhos. Nos versículos 14 ao 15, a Bíblia mostra, infelizmente, a fraqueza do povo de Israel. Israel estava sem guerreiros, Israel estava sem armas. Como vencer uma guerra sem guerreiros? Como
vencer uma batalha sem armas. Era a situação caótica do exército de Saul depois que o povo começou a se espalharem e ir embora para suas casas. O versículo 15 mostra que o exército de Saul mingua e chega apenas a 600 homens. Que tristeza. A Bíblia diz: e levantou-se Samuel, subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que estava com ele como 600 soldados, 600 homens. Como um pequeno exército desse iria enfrentar 30.000 soldados em carros aparelhados para a guerra? Como um exército de 600 homens iria enfrentar 6.000 cavaleiros com cavalos preparados para a guerra? E mais soldados a pés, como a areia que está no mar, diz a palavra de Deus. Como Saul iria enfrentá-lo, um rei desobediente, sem a presença de Deus? O versículo de número 5, a palavra de Deus diz o seguinte: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra. Olha isto. 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Se Saul fosse um homem de fé, como seu filho Jonatas, acredite, seriam vitoriosos. Mas um exército covarde, um exército medroso, um exército sem Deus, é um exército sem guerreiros, sem soldados, sem homens capazes para vencer uma peleja. No versículo 16, Saul e seu filho Jonatas se organizam para a batalha. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que com eles se achavam, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus estavam acampados em Micmas. Mesmo nessas condições, se prepararam para a batalha. Saul representa o cristianismo moderno, uma espécie de reino visível de Deus sobre a terra, mais corrupto e escravagista, que prendem as suas presas e tornam-se vítimas desses indivíduos que fazem com elas o que querem, extorquem, enfim. Dentro desse reino é possível vitórias pela fé, assim como Jonatas ganhou a sua. Jonatas venceu a guarnição dos filisteus, conforme vimos, porque confiou em Deus. Vimos aqui o fracasso de Israel sem guerreiros. É lamentável a condição bélica do pobre, enfraquecido e medroso exército de Saul.
não existem ferreiros em toda Israel, de forma que os únicos soldados que têm uma espada no exército de Saul era ele mesmo e Jonatas. Os demais não tinham espada. Talvez objetos agrícolas, foice, agrilhões, facas, enfim, arcos, mas não tinham espadas. Agora, um exército sem lança, sem espada, como que iria lutar? Como iria vencer o inimigo? Lamentável o que diz as Escrituras no versículo 22. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Quando lemos o verso seguinte, a Bíblia mostra como que os filisteus tinham o controle sobre os israelitas. Era triste a situação que esse povo vivia. Eles controlavam o acesso aos ferreiros. Para quê? Para evitar que os israelitas fabricassem armas. Versículo de número 19, a Bíblia diz o seguinte: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Provavelmente, os israelitas se equiparam com rélias, com enxadas, com machados, com aguilhadas, foices e outras ferramentas agrícolas para tentar vencer essa peleja. Jonatas provou que o Senhor os ajudaria, como ele disse, quando ele e seu escudeiro, sozinhos, derrotaram a guarnição de filisteus em Miquimás. Jonatas sabia que aquele vasto exército equipado belicamente não era o suficiente para ganhar uma batalha que Deus estaria na frente, no comando. Para Deus, aos olhos de Jonatas, era uma vitória ganha, decretada, sem guerreiros e sem armas. E um quadro perfeito das nossas igrejas modernas, eu volto a dizer, que não tem armas espirituais para poder enfrentar a guerra espiritual. Por que que a igreja não tem o poder das armas, o poder bélico espiritualmente nessa atualidade? Porque ao invés de se apegarem à cruz de Jesus Cristo, substituíram por coisas visíveis. Eles usam o Antigo Testamento e fabricam em suas catedrais todos aqueles acessórios do tabernáculo e colocam no templo como objeto de adoração. Candelabro, tem até o Templo de Salomão em São Paulo, com todos os rituais daquela época. Eles reconstroem tudo e elaboram um sistema de culto não a Deus, mas aos seus próprios benefícios, interesses. Quando se deixa a cruz de Cristo, é possível todo tipo de coisas esquisitas, sem a presença de Deus nessas reuniões.
Dê uma observada no livro de Romanos, no capítulo de número 6, 3 ao 14. Queremos finalizar, concluir esta palavra, mostrando os principais fatos do capítulo 13 de 1 Samuel, que mostra o pecado de Saul, intrometendo-se no ofício sacerdotal, que violou flagrantemente as recomendações de Deus em Números, no capítulo de número 3, versículo 10 e versículo 38, que diz que somente os sacerdotes tinham o direito de exercer tal ofício. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Não poderia. Então vimos essa falha grosseira de Saul. A sua desculpa, no versículo 12, o avanço e as ameaças dos filisteus para a guerra, e o que até o momento não havia chegado, o profeta Samuel. Então ele usou como argumento para se justificar essa desculpa do avanço dos filisteus. E finalmente a perca da dinastia, do reinado. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Vimos o fracasso do exército de Saul. Um exército sem soldados, um exército sem armas. Que Deus lhe abençoe. Em o nosso próximo conteúdo estaremos analisando os capítulos 14 e 15 de 1 Samuel, os inimigos de Saul. Fique na paz, compartilhe essa palavra. Deixe o seu comentário, dê um joinha. Se inscreva em nosso canal. Fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros que precisam da palavra de Deus. Amém? Fique na paz.